franciscano, e assim gostaríamos de acolhê-los, né, Samir de modo especial aqui na coordenação, né, da Associação Comercial, mas o João Manuel, né? Que nos entrou em contato conosco, temos contato há mais tempo. Meu nome é Frei Mário Luiz Tagliari e eu estou aqui como reitor do santuário, né? Fui elevado ao santuário e também guardião do convento. A palavra guardião é uma palavra medieval e ela é muito bonita, usada por São Francisco na Idade Média. E hoje em dia, no mundo empresarial, né, no mundo executivo, essas palavras estão sendo muito usadas porque elas querem dizer muito mais que às vezes um superior, né, diretor superior, coisas assim, né, que não dizem muito da essência do que deve ser. Então, já no tempo de São Francisco, o guardião é aquele que guarda, é o responsável, né? E no mundo aí empresarial, nos projetos estratégicos, então se definem os objetivos e aí os responsáveis por esses objetivos se chamam guardiães também, né? Então, na verdade, não é o que manda, mas é o que cuida, né? É o que cuida e o que é responsável para que as coisas funcionem. Então, boas-vindas a vocês, é uma alegria muito grande. Historicamente, já desde a primeira vez que estive em São Paulo, eu lembro assim das ações do Viva o Centro, né? Onde vários grupos aí se compunham e certamente, lógico, a Associação Comercial sempre esteve presente também. Então, a Universidade de São Francisco, o próprio Convento São Francisco, né? A Associação Comercial e outros entes que formam esse modo, né, de nós estarmos no centro e convivermos e fazermos do centro um lugar bom para se trabalhar e para se morar e para viver, né? Então, para nós, frades, é uma alegria muito grande porque nós estamos aqui há 377 anos, né? E não queremos sair daqui. Então, assim, quanto melhor for para estarmos, né, é sempre melhor para todos, né? Então, aqui ao lado nós temos a igreja da Ordem Franciscana Secular, a Ordem Terceira, né, com seus personagens ilustres, né, que foram terceiros franciscanos. São Francisco fundou 3 ordens, né? A primeira ordem, a Ordem dos Frades Menores, que depois, historicamente, teve 2 subdivisões, os capuchinhos, são os frades franciscanos que estão ali na Brigadeiro, no final da Brigadeiro com a Paulista, né, na Igreja Imaculada. Também os conventuais são mais recentes do Brasil, estão lá em Santo André, e nós, então, da Ordem Primeira, também os freis lá da Igreja de Fátima, ali em cima, perto onde tem aquela torre que era da TV Cultura, né? A Ordem Segunda, então, fundada por Santa Clara, e a Ordem Terceira, a ordem que desde São Francisco passou a existir logo no início, porque homens e mulheres casados, tinham família, queriam deixar a família e as mulheres se tornarem seguidores de Santa Clara, vivendo como Santa Clara, os homens viver nos conventos. Daí São Francisco, calma, nós vamos acabar o mundo desse jeito, né? Então, ele teve a intuição bonita que é possível viver, então, o carisma franciscano da paz e do bem, na alegria, na simplicidade, sendo construtor de um mundo melhor, mais justo, mais humano, mais fraterno, e aí contando exatamente com o mundo leigo. Então, aqui na Ordem Terceira da Igreja de São Francisco das Chagas, entre outros personagens, o próprio Tobias Aguiar, né, está enterrado aí. Então, não sei se na visita de vocês vão fazer uma visita também, né? Vão, né? Estou vendo o vice-ministro da Ordem aqui presente também conosco. Não quero me demorar muito, não sei quanto tempo vocês têm para essa visita, mas, assim, lembrar que, historicamente, os frades estão no Brasil desde o descobrimento, desde a primeira missa, né? Assim a gente estudou já desde lá do meu tempo de ginásio, não sei como é que se chamava no tempo de vocês, de alguns de vocês, né? E
estudamos então a primeira missa celebrada por Frei Henrique de Coimbra. Em São Paulo, depois desta primeira missa celebrada lá na Bahia, os frades passaram algumas vezes, mas vieram assim definitivamente em 1639. Então já existia o pátio do colégio, já existia o Mosteiro São Bento, não a atual construção, porque eles demoliram aquela e fizeram nova, né? Já existia também a igreja da Ordem Terceira do Carmo, né? E a ermida, assim se chamava ermida, aquela capela que nós temos aqui no Patriarca. Então na praça, ali na Praça da Patriarca, tem uma igrejinha de Santo Antônio. Ali foi a primeira morada dos frades. Quando os frades vieram em 1639 se estabeleceram ali. E morando ali, trabalhando, começando os primeiros trabalhos missionários como frades ali, isso nós encontramos nos documentos, né, naquilo que a gente chama das crônicas dos frades, havia um vento muito forte, formando um corredor, e tinha o rio, na verdade, provavelmente nem a ponte, o nosso viaduto do Chá ainda não existia, né? E eu comecei a me dar por conta, depois que eu li sobre isso, que a gente passando por aí em dias de vento, realmente forma um corredor de uma ventaria. Não sei quem conhece comercialmente essa região, lembra que tem sempre muito vento. E os frades acharam que não seria um lugar muito salubre com todo aquele vento na beira do barranco do rio, né? Tipo um barranco grande, né? Então, ganharam do município de São Paulo, do estado de São Paulo, o terreno que onde foi construído o convento. Igreja e convento. Então, de 1639 até 1647, não é muito tempo, né? São 8 anos. Foi construído, então, esse convento, que era o maior prédio que existia em área construída. Por isso também depois, mais tarde, foi escolhido para abrigar os estudos jurídicos do Brasil, criados, celebramos agora esses dias, no 11 de agosto, né, o famoso Centro Acadêmico 11 de agosto, né? 11 de agosto é a data da fundação da Faculdade de Direito. 1828. Posso estar errando por um ano aí. 27, 28, né? Então, se criou no mesmo dia os primeiros estudos jurídicos do Brasil, Império ainda, Brasil Império, em São Paulo e em Recife. Né? E os pouquinhos frades que estavam ainda por aqui naquele tempo, com muito orgulho cederam a sacristia, que era bem ampla, bem bonita, bem grande lá, para ser uma sala de aula. Alguns frades fizeram curso de Direito nas primeiras turmas, e alguns frades formados em Direito Canônico também deram aula nesta inicial faculdade. É importante que a gente saiba esse processo quando o Marquês de Pombal expulsou os jesuítas, né? Teve todo esse problema com os jesuítas. Então, os jesuítas começaram em São Paulo, mas não puderam ficar muito tempo aqui, né? E expulsando os jesuítas, fecharam também os noviciados. O que é noviciado? É a porta de entrada para alguém que quiser ser beneditino, ser franciscano, ser carmelita, ser dominicano, né? As ordens religiosas têm a sua porta de entrada no ano de noviciado. Termina o ano de noviciado, recebe a veste, o nome de frei na frente do nome. Assim são os carmelitas, assim são os dominicanos, e assim somos nós franciscanos, temos o nome de frei. O que quer dizer frade? Frater, irmão, né? Os beneditinos já usam a expressão dom, né? O abade, o dom, devagarzinho, então, decretou a morte das ordens religiosas no Brasil. Nós estamos vivendo no Império e religião, a religião católica, a Igreja Católica era a religião oficial do Império. Então, mesmo a nomeação de um bispo, se o imperador não quisesse, jamais seria bispo. Então, andava junto aí. Com isso, levou a nós diminuirmos de tal modo o número de frades em São Paulo que praticamente, quando proclamou a República, não tinha mais nenhum frade morando aqui em casa. E na proclamação da República, separou a igreja de Estado. Né? O Estado é laical e todas as igrejas têm o direito e poderão, no Brasil,
expressão religiosa. Com isso, então, os frades alemães vieram para restaurar a nossa província. Nossa província era Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio e Espírito Santo, território da província da Imaculada Conceição, que na época do Império desmembrou da província do Nordeste, Recife, Bahia. Né? Então nós somos uma província inicialmente de lá. Para vocês terem uma ideia da grandiosidade do convento, nós tivemos épocas ali antes de 1800, passando um pouco de 1800, tivemos mais de 300 frades morando no convento. Imagina, cada um tinha a sua cela. A cela é o quartinho do frade, né? E aqui eles faziam os estudos de filosofia e teologia. O nosso querido e santo Frei Galvão, tem uma imagem dele aqui do lado, morou por 60 anos aqui. Então, nosso primeiro santo brasileiro morou 60 anos aqui neste convento. Então, nesta igreja, que é original ainda, ela passou por um incêndio. A única coisa que não é mais original do templo é aquele altar no fundo que queimou. E um soldado teria salvo a imagem de São Francisco, que é uma joia, enquanto imaginário, né, das imagens barrocas. Né? E com isso, então, praticamente, nós ficamos na nossa província, com esses 5 estados, com um único frade morando no convento de Santo Antônio do Rio de Janeiro. Então, quem vai ao Rio de Janeiro, no Largo da Carioca, enxerga lá aquele convento branco, né? Com um convento muito parecido com o que era ali. Então, aqui na Faculdade de Direito, quando vocês entram naquilo que eles chamam de arcadas, é o claustro. É igualzinho. Eles mantiveram o claustro como era o claustro. Mesma área que era o claustro. E ao longo do claustro, os frades eram enterrados na parede. Vocês vão ver aqui, daqui a pouco a gente passa na porta, é 1,5 metro de taipa, 1,49 metros, parede de taipa. Sempre foi dito, né, que era barro, pedrisco e óleo de baleia. Num restauro que fizemos há uns 20 anos, aí são historiadores que fizeram a prospecção, então eles chegaram ao consenso de que a taipa, nesse período que foi construída a igreja, não foi óleo de baleia, porque nós não temos baleia aqui tão perto assim. Santos hoje é bastante perto, mas com as estradas que existem hoje. Então, naquele tempo, sem estrada, o lombo de burro, né? Quanto óleo de baleia teria que vir para cá, né? Então, eles chegaram à conclusão, na verdade, que era com fezes de animal, né? Para fazer argamassa. Né? Um período seguinte, que depois, certamente, a menor de terceira ele vai falar para vocês, é taipa também, só que ao invés de ter na argamassa as fezes animais, já vão ter as madeirinhas roliças, né? Um outro período da taipa também é com palha, que é para você poder fazer essa pedra e o barro formar uma liga, né? Então nós temos uma grande igreja construída em taipa, e assim era o convento também, todo o convento de lá também era assim. Então aqui morou Frei Galvão, né? Faleceu já quase no final do século 1800, tem as datas aí bem direitinho ali fora. Daqui ele ia diariamente para o Mosteiro da Luz que ele construiu. Então ele saía diariamente, fazia a Rua São Bento, atravessava a Rua São Bento, chegando ali pegava à direita, onde tem aquela rua que vende os Florencio de Abreu, né? E passando por cima da 25 de março, vai em frente, pegava Tiradentes e ia até lá, fazia esse caminho a pé. E aqui nesse caminho a pé que ele foi então conhecidíssimo por acolher as pessoas, abençoar. Diante de alguém que estava doente, fez a pílula, escreveu um pedacinho de papel e a pessoa foi curada, né? Uma mulher em parto foi curada, depois um homem também doente. Então as famosas pílulas de Frei Galvão, né? Que vocês encontram lá, encontram aqui também, ali na lojinha, vocês podem pedir. Nós temos um grupo aqui que faz as pílulas, né? Um grupo de senhoras. E ela é confeccionada no papel vegetal, né? de arroz, então totalmente livre de qualquer possibilidade de através da pílulazinha você contaminar com alguma coisa, né? Então feita bem dentro dessa, né? E na verdade assim, Frei Galvão, um grande devoto da Imaculada Conceição, ele fez a consagração dele diante desta imagem que também é original. Vocês vão
vão ver que é uma imagem belíssima, inclusive Nossa Senhora tem brinco, inclusive, nessa Imaculada Conceição. E os frades sempre foram defensores da Imaculada Conceição. O dogma da Imaculada Conceição só veio acontecer depois do século XIX, né? Século XX já. Mas os frades sempre defenderam, então, a Imaculada Conceição. Quer dizer, para alguém ser a mãe do Salvador, a mãe de Jesus, tinha que ser alguém que passou pelo pecado original, assim mais ou menos, bem simples, de modo bem simples eu falo sobre isso. Tá bom, o que mais? Nós ainda temos na parte antiga do convento, então, 3 quartos que ainda ficam praticamente em cima dos corredores, aqui nessas frisas, né? Chamando de frisa, mas na igreja se chama de forma diferente, e temos uma joia muito preciosa que é o coro. O coro era onde os frades cantavam, rezavam todas as horas. E naquele tempo os frades não tinham acesso ao povo direto, assim. Frei Galvão foi preparado para ser o porteiro, porque o porteiro era o único que podia conversar com as pessoas. Depois ele teve que continuar os estudos para ser pregador, para ser confessor. Ele foi assistente também dos leigos na ordem franciscana secular. Então, nesse período todo, o canto era em latim, era lá em cima. Nós vamos passar rapidamente lá, para que vocês possam, inclusive, sentar no mesmo lugar em que esse Frei Galvão se sentava. E vocês veem a preciosidade que é o móvel. Se chama estalas. É aquilo que quando você vai no Mosteiro de São Bento, se vê onde os monges se sentam, né? Mas bem mais rico, mais bonito ainda a maneira, e é da época. Então, vamos circular em lugares ali que são mais de 300 anos, né? Não sei se alguém teria alguma pergunta. Nós, hoje aqui, como aqui estamos presentes aqui no centro, vocês devem conhecer já bastante a fila que se forma para a comida no almoço, na janta, aqui atrás, né? Então, é um projeto conveniado com a prefeitura, com a Secretaria Social, né, da prefeitura, e atendemos em torno de 1.500 pessoas que passam por dia no projeto. A alimentação são 1.200 quentinhas por dia. Então, é café da manhã para um grupo que dorme à noite. Então, o mesmo salão que as pessoas comem durante o dia, também à noite, com camas de campanha, a Defesa Civil. Inicialmente só atendíamos isso quando era um inverno rigoroso, muito rigoroso, mas agora, com toda essa necessidade e mesmo a prefeitura não tem equipamento suficiente para tanta gente que está vivendo na rua, então ao menos 120 homens dormem também à noite ali. E aí temos um serviço de banho também, assistência social, a Defensoria Pública também trabalha conosco, em parceria também, fazendo atendimento às pessoas, né? Então, é um centro de convivência para pessoas em situação de rua, aberto das 7 da manhã até 7 da noite, com possibilidade de entrar, tomar água, usar banheiro, né? Então, às vezes as pessoas vêm aqui na frente e querem usar o banheiro aqui da igreja, né? A gente fala que os banheiros da igreja são feitos para as pessoas que circulam e usam a igreja, e que para atendimento geral temos 12 horas de banheiro aberto, banheiro, água e atendimento, né? Isso não é para não atender, mas é para a gente conservar exatamente um nível de acolhimento. Uma exposição de presépios, porque o ano passado, inclusive, fez 800 anos que São Francisco fez o primeiro presépio. E ele que, né, vivenciou, ele queria fazer a experiência de saber como é que Jesus ficava, Deus reclinado no meio entre o boi e o burro e sobre as patas, né? Então, até eu gosto de contar uma piadinha, mas os jesuítas certamente não vão gostar, né? Que a ordem jesuíta se chama Companhia de Jesus, né? Então, os jesuítas são muito conhecidos assim pelos estudos teológicos, defesa da fé da igreja, né? Os franciscanos simplesinho, mais morrinho, né? Os frades assim, são mais simples, né? Então, tinha um jesuíta que sempre instigava um frade e dizia assim: o que está escrito no capítulo tal, versículo tal? E o frade assim, eu não sabia, né? E o jesuíta dizia: vocês não estudam? Está escrito isso, isso, isso. Até que um dia esse fradezinho assim pesou e falou assim: e o que Jesus pensou logo ao nascer? Quando ele olhou para o lado, dentro da manjedoura dele, o que Jesus pensou? Eu, jesuíta, nunca ouvi falar disso. Nunca ninguém falou sobre isso. Ele pensou assim: